Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de trocadores de calor. Na última aula a gente falou um pouquinho mais do coeficiente global de transferência de calor e agora a gente vai falar um método aí para dimensionar a área do trocador, ou pelo menos avaliar a área do trocador, que é a média logarítmica das diferenças de temperatura. Ela é dada, né, tanto no livro do Incropera como do Sengel, no capítulo 7 de 1 e ambos no capítulo 10. A ideia aqui, né, é desenvolver, ou pelo menos explicar para vocês o que é DTML, né, a diferença de temperaturas, a relação, né, da média de temperaturas, e aplicar ela, né, para a gente fazer os cálculos, aí, pelo menos, para dimensionar a área do trocador. Okay? Um comentário, antes da gente entrar, existem dois métodos, duas formas de fazer essa análise, pelo menos dimensionar a área, que foi desenvolvido ali pelo Casey Longo, mas o que é interessante para nós, o que a gente vai ficar focando, é SDTML, também essa aqui é a sigla em inglês, né? LMTD, que é Logarithm Median Temperature Difference, né? E tem um outro método, Epsilon Nut, que a gente vai aprender aqui daí na terceira parte do curso. Esse daqui, normalmente, é quando eu tenho as temperaturas de entradas e temperaturas de saída, ou em outras palavras, eu conheço o fluxo de calor, eu tenho como estimar o coeficiente global, mas eu quero estimar minha área do trocador. Ok? Antes da gente então iniciar, eu vou aproveitar aqui, eu vou deixar toda a sequência de desenvolvimento, essa sequência aqui, que eu vou precisar também usar o livro do Sengel, que eu não fiz aqui um rascunho para esse cálculo. Faz um tempinho aí que eu já não ando fazendo, na verdade eu já monto as aulas e deixo, tenho um rascunho que me auxilia, mas eu estou montando isso aqui sem esse rascunho, tá bom? Então, inicialmente a gente vai fazer o desenvolvimento da média logarítmica na seguinte forma. Eu tenho aqui um trocador de corrente paralela, vou deixar aqui. Aqui eu tenho um elemento infinitesimal, quer colocar na mesma sequência. Então, pessoal, o que vai acontecer, né? A gente viu, ou pelo menos calculou, os coeficientes de transferência de cada ponto. Então, a primeira hipótese, ou várias hipóteses que eu tenho que fazer, não sei se está aqui o desenvolvimento aqui, mas está nos nossos slides de aula, está lá no finalzinho, que eu tenho um conjunto de hipóteses a ser utilizadas. E que são essas hipóteses? São hipóteses simplificadoras para me facilitar o cálculo. Então, né, a primeira hipótese, o trocador está isolado termicamente com a vizinhança, ou seja, ele não vai trocar calor com o que está do lado externo, e somente vai trocar calor entre os fluidos que está dentro do trocador. O fluxo de calor é somente axial ao longo do tubo. A condução axial ao longo do tubo é desprezível, na verdade então é só radial, ou seja, se eu olhar um elemento aqui bem pequenininho do meu trocador, as transferências de calor somente são de forma radial, de um fluido para o outro. Não vai acontecer de um fluido com o fluido vizinho, só vai ter um transporte de convecção de massa. A condução axial, né, desprezível, as variações de energia cinética e potencial são desprezíveis. E vou adotar que os calores, né, eu vou supor que seja sensível, né, sua troca de calor sensível, então eu vou considerar que o calor específico de ambos os fluidos são constantes, da mesma forma as propriedades, né, para que eu possa supor que meu coeficiente global seja constante. Porque às vezes eu tenho uma temperatura de entrada, eu tenho uma temperatura de saída, o Prandtl vai modificar ao longo de todo o escoamento, ou seja, esse coeficiente não vai ser constante. Mas eu vou supor, para a análise, que isso daqui será constante. Então, se eu pegar aqui um elemento, né, eu tenho aqui o trocador, os dois fluidos estão entrando no mesmo lado, eu tenho aqui o fluido quente, que eu vou indicar com a letra Q, para indicar que é fluido quente. Deixa eu pôr aqui. Q vai ser meu fluido quente. F vai indicar que é meu fluido frio. Nossa, moçada, sorte que eu achei a caneta. Estava no meio do sofá onde eu deixei as bolsas. Graças a Deus eu achei. E se a gente olhar, né? Então, estão ambos os lados aqui. Eu tenho um ΔT1 na entrada, um ΔT1
A variação ΔT1, que seria o quê? O quente da entrada, a temperatura do quente na entrada, menos temperatura do frio na entrada, e tem um ΔT2 aqui no final. Seria a temperatura do quente na saída, menos temperatura do frio na saída. Ok? E se a gente for ver, ao longo de todo o trocador, o que vai acontecendo? Eu vou tendo variação de temperatura. Eu acho que eu conversei com um aluno, né? Que a gente vê que nosso fluxo de calor é dado como o quê, né? Num dos elementos, ou como a gente pode ver, o coeficiente global, o elemento dA, vezes o ΔT médio da temperatura que está aqui, com a temperatura que está aqui, e assim sucessivamente até o final do meu trocador. Então, se vocês olharem, né, a grosso modo, né, na integração, esse elemento dA aqui, o tamanho do elemento é o mesmo, mas a temperatura está variando. Então, dQ, né, o fluxo de calor, ele vai variando. Então, eu tenho que pegar, integrar isso aqui ao longo de todo o trocador para saber essa questão do quanto que troca de calor. Uma outra equação que nós vamos ter é a questão das temperaturas. Ok? Então, da primeira lei da termodinâmica, eu já vou dar um pulo aqui, que é balanço de energia, né? É balanço de entalpia. Mas eu vou considerar daí que é somente calor sensível, ou seja, eu só posso fazer essa análise sem mudança de fase. Ou uma parte onde está ocorrendo mudança de fase. Como assim, professor? Se um dos fluidos, vamos supor, o fluido que está quente, ele venha condensando, chegou e posteriormente ele está em mudança de fase, essa parte eu faço uma análise e essa parte eu faço uma análise. Eu não posso fazer uma análise daqui até aqui nessa integração, ok? Então essa vai ser a questão aí que eu só estou analisando uma parte sensível ou uma parte, ou sempre a parte sensível, ou um dos fluidos está em mudança de fase, mas não tem a parte sensível, tem que separar depois isso daí. Vamos resolver um exercício para explicar melhor essa questão aí, para fortalecer melhor. Então, se eu olhar o balanço global, né, de um dos lados, que eu tenho aqui, ó, o fluido de um dos lados, que eu vou indicar com a letra maiúscula mesmo, embora aqui esteja pequeno, vai ser a vazão máxima do fluido frio, quente, vezes Cp do fluido quente, temperatura do quente na entrada, menos temperatura do quente na saída. Simplesmente é o balanço de energia daqui e aqui em um dos fluidos. Aqui seria a vazão máxima vezes variação de entalpia. Mas como eu estou supondo que está somente a parte sensível, eu uso o Cp. Também o fluxo de calor a gente vai ver, né, que é igual, semelhante, do lado frio. M frio, Cp do fluido frio. Pessoal, só toma cuidado aqui com essa questão aqui. Eu vou usar aqui, ó, temperatura do frio na saída, menos temperatura do frio na entrada. Isso aqui para me facilitar. Então, eu já tenho essas duas equações. Daqui para frente agora, que é a questão do desenvolvimento, ok? Que eu preciso pegar e fazer. Então fica a minha pergunta, eu vou pegar essa questão aqui, né? Será que eu poderia fazer alguma coisa semelhante ao que está aqui? Né? Poderia escrever uma lei de resfriamento semelhante à lei de resfriamento de Newton, onde o fluxo de calor, que é isso aqui, essa equação aqui e essa equação aqui são equações de balanço de energia. Essa aqui é uma equação de balanço de transferência de energia. Essa daqui é relacionada a transporte. Então, o fluxo de calor, que eu vou fazer com a letra maiúscula, vai ser o coeficiente global, a área do trocador, vezes um ΔT. Mas qual que seria esse ΔT? Inicialmente, a nossa ideia seria fazer uma média desses dois ΔTs aqui. Eu pego o ΔT1 mais ΔT2 e divido por 2. Mas a gente vai ver que isso não é correto. E aí surge a nossa questão da média logarítmica. Então, eu vou fazer isso aqui ó, como equação 1 e equação 2. Okay? E vamos desenvolvendo aqui. Eu vou pegar aqui o livro, eu vou aumentar ela aqui, que daí me auxilia a fazer os passos. Então, lá no livro, né, nós temos lá fluxo de calor, massa vezes Cp. Uma das coisas que a gente vai utilizar agora é a taxa de capacidade térmica, ok? Existe um termo chamado capacidade térmica, existe um outro termo, taxa de capacidade. Taxa, porque indica que ela é em função do tempo. Então, se eu pegar a capacidade calorífica, que é o Cp, vezes a vazão máxima, né, eu vou ter a taxa de capacidade calorífica. Então, tenho aqui, ó, C do fluido quente,
ou taxa de capacidade calorífica, eu sempre vou usar esse 6 tracinho, é a massa do fluido quente vezes o CP do fluido quente. Mesma coisa também, eu tenho a taxa de capacidade calorífica do fluido frio vezes o CP do fluido frio. Só para a gente comentar, essa aqui vai ser nossa equação 4 e aqui nossa equação 5. Só para a gente comentar aqui, ó, MCP é dado quilograma por segundo, o CP é quilojoules, quilograma Kelvin. Então vai simplificar isso por isso, fica quilojoules por segundo, que é quilowatts. Essa taxa de capacidade calorífica, ela me indica quanto de energia em quilowatts tem que entrar para promover uma variação de 1 grau Celsius. Então, fluidos que têm maior taxa de capacidade calorífica significam que têm menores variações de temperatura, ok? A taxa de capacidade calorífica, ela depende da vazão mássica e de uma propriedade do fluido, ok? Normalmente gases têm CP baixo e líquidos têm o CP alto, normalmente. E como que eu faço para fazer essa taxa de capacidade calorífica ser alta? Normalmente tem uma maior vazão e um CP adequado, ok? Uma maior vazão básica. Então, ok. O próximo passo, né? Como eu posso escrever tanto um fluido como o outro, eu posso escrever a equação 1 e 2 em função das taxas de capacidade calorífica. Então, podemos escrever 1 e 2 em função dessas taxas de capacidade calorífica. Então, o fluxo vai ser o que, né? Taxa de capacidade calórica do fluido quente, temperatura do quente na entrada menos temperatura do quente na saída, e mesma coisa aqui, CF de quente. Frio na entrada menos temperatura do frio. Na verdade tem que ser inverso aqui, que tem que ser na saída para indicar a entrada. Ok, pessoal? Aqui na verdade seria a nossa equação 1A, equação 2A modificadas. Próximo passo, vamos lá ver. O livro ele não é tão didático em relação a isso, tem que ver aqui os passos para entender. Ah não, daí está aqui, ó, taxa de capacidade calorífica. Ok. Então pessoal, agora que eu fiz a equação 1A, 1D, eu vou escrever aqui, ó, vou pegar um elemento aqui e vou fazer o balanço, que na verdade é o que já está aqui, ó. Eu vou pegar aqui e vou fazer agora um balanço de energia simplesmente num elemento bem pequenininho. Então o que eu vou fazer? Ó? O dQ, então eu já sei o sentido do fluido quente para o fluido frio, dQ, ele será definido como o que, né? Eu posso escrever aqui, ó, fluido quente, né? O dQ para um dos fluidos quentes, depois tem um elemento aqui que na verdade eu não sei a direção, então vou deixar a mesma coisa, mas é um elemento diferencial. Direção não, né? O caminho. O dQ, vamos deixar aqui, o dQ é dado como o quê? Vazão mássica do fluido quente vezes o CP do fluido quente vezes a temperatura do fluido quente, ou ΔTH nesse elemento aqui, ó. Ok? Então, ó, tem o ΔTH aqui e está saindo daqui aqui. Por que tem um sinal negativo? Pessoal, quando a gente faz o balanço de energia, se está saindo do nosso sistema, é um valor negativo. Ok? Então eu posso escrever. Da mesma forma eu posso fazer do lado do fluido frio. Então meu fluido frio está sofrendo aqui um acréscimo, a quantidade que está subindo lá em cima é o dQ, massa do fluido frio, CP do fluido frio, vezes a variação de temperatura que eu tenho do lado frio, que seria nesse elemento aqui, ó. Ok? Então, na verdade, aqui eu estou fazendo um balanço de energia num elemento diferencial, nessa parte e nessa parte, para poder chegar. Por que eu preciso fazer isso aqui? Depois eu vou ter que integrar todo mundo. Bem, perfeito. Então, agora eu posso isolar o DTH e o DTC, que vai ser nossas duas próximas equações. Então, essa aqui é 1A, 2A, essa aqui 4 e 5. Essa aqui é a nossa equação 6. Essa aqui é a nossa equação 7 e eu vou isolar agora esse elemento aqui, ó, DTH, ok? Isolando DTH. DTH. Pessoal, vocês vão ver isso aqui, ó, normalmente fluxo de energia, vocês não sabem o caminho do processo. Na verdade, ele depende muito do caminho do processo para ser encontrado. Aqui ele está com D, né, essa diferencial aqui, porque isso aqui não depende do processo. É coisa lá de
termodinâmica. Então eu tenho o negativo que vem para cá, o dQ dividido por aqui. Então aqui está o MQCP fluido quente. Podemos fazer o mesmo para dt do fluido frio, ok? Seria a nossa equação 8, dt do fluido frio, seria esse daqui, seria o que? Fluxo de calor, M frio, CP do fluido frio. Isso aqui seria a nossa equação 9. Bem, fiz os dois. Agora eu posso fazer uma diferença entre dTH menos dTc, ok? Que seria essa relação aqui. Na verdade eu estou fazendo eu estou pegando essa equação e essa equação aqui, ó, ok? Vou verificar a variação de temperatura. Então, o que eu estaria vendo aqui, ó? O dTH menos o dTf, ok? Pode ser escrito também, né? Porque um não está em função do outro, diferencial. Colocar os dois juntos, TH menos o TF. Ou simplesmente, então, a variação, né? Essa variação aqui, só deixa eu ver agora para poder explicar para vocês. Seria a variação desse aqui menos a variação do outro, ok? Só que nenhum ele assume um valor negativo. Então, o que aconteceria? Ó, eu vou pegar o termo 8 e vou inserir aqui o termo 8. Aqui eu vou pegar o termo 9 e vou inserir meu termo 9 aqui. O que eu vou ter nesse desenvolvimento aqui, né? Então, vai aparecer o menos, o dq, pontinho, vou abrir parênteses. Já tenho o negativo aqui, então seria 1 sobre M quente vezes Cp do fluido quente. Tenho o negativo aqui, só que daí vem com esse daqui, menos, mais taxa de capacidade calorífica, M frio, Cp do fluido frio. Ok? Essa aqui vai ser a nossa equação número 10, que na verdade é esse desenvolvimento aqui que eu estou fazendo. Ok? Então vamos lá ao próximo passo. Então, a taxa de transferência de calor na seção, se a gente agora quiser olhar também numa seção única, né, eu posso escrever ela como o quê? Aí que volta lá agora, ó, taxa de transferência infinitesimal no elemento. Então, o que eu estou fazendo agora é olhar esse daqui também, mas na forma de transferência por propriedade de transporte, ok? Então, ó, eu vou usar o elemento dA. Então, como que seria, né? A gente tinha visto já isso daí. Eu posso imaginar que quase se fosse uma parede plana, né? Tem uma temperatura aqui e um coeficiente global aqui. Então, seria o quê? O dQ, que está aqui, seria o coeficiente global, que a gente analisou, vezes, eu vou até fazer diferente aqui, ó, o elemento dA, que eu ainda não calculei, vezes a variação de temperatura de cada lado. De um lado tem a temperatura do fluido quente e do outro lado tem a temperatura do fluido frio. Então essa aqui vai ser a nossa equação 11, ok? Só que se vocês olharem, ó, tranquilo. Se vocês olharem aqui, só deixa eu pegar e ajustar aqui, né? Aqui é quente e frio, tá bom? Se vocês olharem, ó, essa diferencial aqui, a gente tem o termo aqui, ó. Só que a gente não está diferenciando ela por enquanto. Então, pessoal, ó, se a gente começar a olhar o dQ aqui, só vamos ver aqui, ó, substituindo essa equação na equação 11.20, reordenando os termos. Então, eu vou pegar essa equação aqui e vou substituir ela onde? Aqui. Então, vocês estão vendo essa parte desse termo aqui, ó, eu vou pôr ela aqui. Então, se vocês olharem, eu estou pegando essa parte, que é isso aqui, e vou inserir elas aqui, ó, para fazer a análise. Ok? Então, estou pegando a equação 11, inserindo 11 em 10. Vamos lá trabalhar com a equação. Então, eu tenho lá, só para eu poder ver aqui, ó, T do fluido quente menos T do fluido frio, vai ser igual a quem? Coeficiente global, menos, né? Coeficiente global, área, dA, temperatura de quente menos temperatura do frio, temperatura do quente, temperatura do frio. Então, já substitui todo mundo aqui, vezes agora essa parte do termo aqui, ó, MQ, CP quente, mais um, M frio, CP frio. Então, aqui é nossa equação 12. Se a gente trabalhar um pouquinho mais essa equação, a gente vai chegar aqui, né?
essa parte, isso aqui eu posso jogar para lá, então eu vou ficar aqui, ó, T quente, T frio, dividido por T quente menos T frio. Então eu peguei essa parte e essa parte, e vou deixar agora essa outra parte aqui, ó, menos U. Tenho dA aqui, só que posso escrever aqui, ó, 1mq Cp quente mais 1m frio Cp do frio vezes elemento de área. Então, pessoal, o que vocês estão vendo? Tem uma integral aqui. Na verdade, se vocês olharem essa integral, só vou simplificar aqui, ó. Isso aqui vai ser nossa equação 12 ainda. Essa equação 12 teria como fosse uma integral assim, ó, dy sobre y, né, que seria esse termo aqui. Esse coeficiente, essas funções massas vão ser constantes. Então, a gente pode chamar uma constante A vezes um elemento dx. Ok? Então, se eu integrar de um lado, desse lado aqui eu vou ter uma média, um logaritmo, e desse lado aqui, propriamente dito, eu vou ter o elemento dA. Ok? Então, na hora de fazer essa integração, me aparece agora esse termo aqui, ó. Ok? Só que daí vamos lá fazer por partes. Então, seria o que, né? Logaritmo Tq menos T frio seria o que, né? Da entrada até a saída vai ser igual a quem, né? Menos U. Esse dA aqui integrando vai ser o próprio elemento, que eu vou deixar ele aqui. E aqui eu vou ter o termo que eu não trabalhei ainda com ele, que é o mq Cp quente, Cp frio. Pronto. Preciso fazer a integral aqui. Pessoal, essa aqui seria a temperatura do quente menos a temperatura do frio, na entrada e saída. Se vocês quisessem trabalhar com esse termo aqui, seria mais ou menos isso aqui, ó, Ln. Eu vou ter temperatura do quente na entrada, menos temperatura do frio na entrada, menos logaritmo, temperatura do quente na saída, menos temperatura do frio na saída. Que é essa parte aqui ainda, né? Vou deixar aqui igual. Então isso aqui a gente pode escrever, né? Esse Ln, T aqui, entrada, menos Tf, entrada, dividido por T quente na saída, menos T frio na saída. Vai ser menos U, A e essa parte do termo. Agora eu vou trabalhar essa parte do termo à direita. Vou trabalhar esse termo aqui. Bem, pessoal, para trabalhar esse termo aqui, então eu vou só abrir aqui um asterisco. Toma cuidado, pessoal, vou trabalhar esse aqui e eu vou trabalhar ele aqui para eu poder seguir em frente. Então vamos lá. Se a gente olhar aqui, ó, a gente fez aqui a taxa de capacidade calorífica. Na verdade eu fiz sem precisar de tanta coisa, ó. Tem o dTH menos dTF, tá bom? Que são as taxas de capacidade calorífica. Deixa eu ver se tem algum formato mais fácil de trabalhar com ele aqui. Não vai ter. Ah, tem aqui, ó. Tem o CQ, temperatura do quente na entrada menos temperatura do frio na saída. Então, se vocês forem olhar, se eu pegar aqui, ó, e trabalhar esse termo 1A e vir aqui para frente, eu posso escrever também ele no seguinte formato. O fluxo de calor sobre temperatura do quente na entrada menos temperatura do quente na saída vai ser igual a quem? A1 dividido por... Tá certo? Não. Eu quero escrever essa equação aqui, ó, que ela está invertida. Então, tranquilo, vamos lá. Vou para aqui e vou escrever ela novamente. Então, o que eu posso fazer? Ó? Vou passar isso aqui dividindo do outro lado. Taxa de capacidade calorífica do fluido quente vai ser quem? Temperatura do quente na entrada menos temperatura do quente na saída, dividido por Q. A mesma coisa eu posso fazer para a parte fria. Vai ser o quê? Temperatura do frio na saída menos temperatura do frio na entrada, dividido por Q. Então eu tenho aqui a equação A modificada. Vou abrir aqui um asterisco e vou jogar as duas lá na minha equação que eu estou desenvolvendo. Deixa eu pegar as duas aqui para me facilitar o desenvolvimento. Ctrl C. Então, tem essas duas aqui e vou inserir elas nessa outra parte. Então, só estou analisando esse termo aqui. Então, o que vai acontecer, né? Eu vou ter aqui, ó, menos U vezes a área, abro aqui, do lado MCP aqui, ó, essa relação aqui. Então, eu teria o que? Temperatura do quente na entrada, menos temperatura do quente na saída,
mais, do outro lado, temperatura do frio na saída, menos, tá certo? Temperatura no fio na entrada. E todo mundo dividido pelo termo Q. Ok? Consigo fazer aqui ainda algum trabalho em cima disso? Vamos ver se eu consigo fazer? Ó, se vocês olharem, tá vendo essa parte aqui? Ó? Isso aqui está entrada, isso aqui está entrada. Isso aqui está saída, isso aqui está saída. Então eu vou escrever aqui, ó, fazer um triângulo aqui, um triângulo aqui. Aqui eu vou fazer um quadradinho e aqui eu vou fazer um quadradinho, porque eu vou trabalhar ainda essa equação. Então o que eu vou ter aqui, né? Continua. Pode ser que o professor erre aqui, viu? Então vamos lá. Temperatura do quente na entrada menos temperatura do frio na entrada. Então vai ser uma parte. Eu vou pôr no negativo aqui só para me auxiliar. Por quê? Eu quero temperatura do quente na saída. Agora isso aqui está positivo, só que tem o negativo, menos temperatura do frio na saída. Olha que legal. Pronto, chegamos. Isso aqui é o quê? Ok? Se nós olharmos agora, eu vou voltar esse termo aqui. Então vou ter o que, né? Logaritmo, TQ na entrada, temperatura do quente na entrada, menos temperatura do frio na entrada. Acho que eu estou só... Talvez esteja cometendo um erro aqui, tá bom? Tem que depois só me certificar. Temperatura do quente na saída, menos temperatura do frio na saída. Vai ser igual aqui. Só deixa eu me certificar essa parte aqui, a temperatura do quente na entrada, menos temperatura do quente na saída. Tem um negativo aqui que eu não sei onde eu posso estar ocasionando esse erro. Menos 1 vezes A, 1 sobre Q. Ó, tem algum erro aqui, ó, pessoal. Esse negativo aqui eu comi alguma bola, tanto desse lado ou desse lado aqui. Okay? Então eu vou deixar ele aqui, mas eu vou deixar ele positivo a priori só para eu poder verificar se está certo ou não. Né? Mas eu sei que tem um negativo aqui que eu devo ter comido uma bola. E aqui eu tenho aqui, ó, temperatura do quente na entrada, menos temperatura do frio na entrada, menos temperatura do quente na saída, menos temperatura do frio na saída. É aqui que eu comi bola. Pessoal, tá vendo esse aqui? Depois eu tenho que certificar, pessoal. Algum passo que eu fiz aqui, eu não fiz a mudança coerente aqui do logaritmo ou dessa parte aqui, tá bom? Mas só mostrando o procedimento para vocês. Se vocês lembrarem, né? Quem que é ΔTU? Temperatura do quente na entrada, menos temperatura do frio na entrada. É o que está acontecendo do lado. E a mesma coisa eu posso fazer para o ΔT2 e essas relações aqui, ó. ΔT1 e aqui meu ΔT2. Ok? Na verdade eu fiz uma integração, por isso que apareceu até esse logaritmo. Se a gente olhar agora, trabalhar um pouquinho melhor essa equação, né? Pessoal, considera que esse negativo como positivo aqui. Eu comi alguma bola aqui no desenvolvimento que eu não fiz a mudança desse menos aqui. Porque eu não sei se foi nessa etapa, né, utilizando esses valores aqui, ou se foi na hora de colocar ele aqui. Eu já poderia ter modificado, mas eu não sei o que eu posso ter feito. Mas ok, eu posso jogar o que para lá, vai ter meu U vezes área, e vai ter um termo aqui. Então isso aqui seria ΔT1 menos ΔT2 dividido por logaritmo de ΔT1 sobre ΔT2. Esse termo aqui para nós, a gente conhece como... Opa, ficou muito ruim vermelho. Como média logarítmica das diferenças de temperatura. Na verdade, não é a mesma coisa que a gente ia calcular aquele ΔT médio, né? Aquele cálculo. Então isso aqui, ó, pode ser escrito como Q, U, A, ΔT de média logarítmica. Lembrando que ΔT de média logarítmica, ela vai ser dada como o quê? A variação de temperatura de um lado, menos a variação de temperatura na saída, dividido por ln ΔT1 sobre ΔT2. Isso aqui também, né? Eu posso inverter isso aqui, ΔT2 menos ΔT1, fica um negativo que eu posso vir para baixo, esse negativo sobe aqui e inverte essa relação também. T1. Ok? Pessoal, essa relação é válida, ou esse ΔTml, para trocadores coaxial, tá bom? Depois eu vou fazer o comentário que, na verdade,
No desenvolvimento completo, o fluxo de calor vai ser dado como o quê? Coeficiente global, área, um fator de correção que vale de 0 a 1, vezes a melhor situação possível, que é o ΔTml em contra corrente. A gente vai discutir isso aqui em aula, né? Mas tem esse fator de correção. Só que em muitas situações esse fator de correção aqui ele assume o valor de 1. Eu vou explicar os casos que assume o valor de 1 e depois como que a gente também calcula esse fator F aqui em alguns casos, ok? Que depois vai ser na aula posterior a essa teórica, a essa prática que nós vamos ter. Então, mas o que eu quero que vocês lembrem a priori é isso aqui. E eu já vou introduzir para vocês a questão desse fator de correção. Por que vem esse fator de correção? Porque na verdade daí o fluxo, na hora de fazer essa integral aqui, ela já não ocorre da mesma forma, ok? Mas é isso que eu precisava falar para vocês. Eu agradeço a atenção, não tem muita teoria, na verdade o que eu quis mostrar para vocês é de onde vai surgir esse Q do ΔTml. E sempre analisando entrada e saída e nas observações. E a gente vai fazer um exercício para fazer esse cálculo aí e comentar ele com mais profundidade, tá bom? E posteriormente, depois, a gente vai verificar o fator F que eu disse para vocês, ok? Então, um abraço aí, eu agradeço. Eu já vou upar essa aula, né? Deixar ela no sistema e a gente se vê na próxima aula.